Pronto.
Boa noite, gente. Só acabar de fazer os últimos ajustes aqui pra gente chamar a doutora, tá bom? 2 minutinhos só. Enquanto isso, eu vou chamando o pessoal, tá? Gente, tá certo a imagem aí? Tá chegando o som direitinho? Não tá torto. Deixa aqui, ó. Tá certo a imagem aí? Tá chegando o som direitinho? Aqui, agora vai. Tô chamando a doutora pra gente começar, tá? Vamos ver se deu certo. Deu certo. Agora a internet vai começar a travar. Será que Estão você querendo me quer? boicotar, doutora, não tem problema. Hã? Estão querendo me boicotar, mas não tem problema, a gente faz a live. Não tem problema. Então vamos seguindo aí o que dá para fazer. Fazemos o que é possível. É isso aí. Até arrumei um pedestal aqui que eu comprei o trem da Ring Light. Vamos ver se Aham, funciona. chique. Não que eu Gente, essa é a apanhava doutora para deixar Renata. o treco preso aqui, o celular é preso. Não sei se a luz tá boa. Tá boa? Tá Tá dando pra ver? joia, Então tá tá bom. joia. Então tá bom. Doutora, conta pra gente um pouquinho do seu serviço, do seu trabalho, para o pessoal aqui de Bitinga conhecer você. Não só de Bitinga, mas da região toda, né? Que tem bastante seguidor aí em volta da região aqui também. Bom, meu nome é Renata, sou formada em Pouso Alegre, em Minas Gerais. Aí eu fiz clínica médica na Santa Casa em São Paulo, fiz pneumo na Unifesp, fiz medicina do sono lá também. E acabei voltando para Araraquara, que eu sou daqui, né? E foi assim. Oi, Bel! Ah, minha secretária do lar entrou. Ah, oi, Fiel Bel, escudeira. beijo. Ela que me ajuda pra caramba, senão eu não conseguia trabalhar metade do que eu faço, mas tá ótimo. É isso aí. Joia. Não sei se foi boa, você quer Então, saber mais alguma coisa? gente, quem bebe da água do interior, né, sempre volta, né, doutor? É, mas eu confesso que eu sinto falta de São Paulo. É, Mas né? estamos aqui. Então, vamos começar, gente. Eu tenho uma. Vou ler mais uma pergunta de um seguidor meu, do Lucas, de Fortaleza, Ceará.
Aí depois você pode ir falando o que você acha, tirar suas conclusões aí pra gente, tá bom? Tá bom, vamos lá. Então vai. Eu tive o primeiro sintoma de Covid-19 há 25 dias. E às vezes tenho a sensação de estar com falta de ar e sufocando. Eu queria saber se nesse período ainda corro algum risco de vida. A questão é o seguinte: todo mundo que teve Sim. Covid é legal passar por uma avaliação pneumológica, tá? Pneu é uma especialidade que ninguém dá muita bola. Todo mundo acha que sabe tratar. Gente, eu tenho uma Sugar, não te contei isso, né? Tá ouvindo? Ela participa das Não. lives. Sugar, pelo amor de Deus, vem Ah, aqui. E aí, a minha gata tava correndo, que nem louca aqui. Fê, não chegou tarde, não, acabou de começar. Fernanda é minha paciente. Então é o seguinte: todo Ah, mundo que passa pela Covid, o ideal é a gente fazer uma avaliação pneumológica depois, tá? Mesmo que seja leve. Esse seguidor, eu não sim. sei se ele teve asma, rinite, eu não sei se ele tem alguma outra doença inflamatória anterior à Covid. Então, algumas pessoas acabam ficando com hiperreatividade, com o pulmão mais inflamado pós-Covid. Outras pessoas podem ter miopatia, então, assim, uma alteração muscular por causa da Covid. Tem gente que fica com tosse mais tempo, tem gente que fica ainda com perda de paladar e de apetite, ou uma alteração, desculpa, de paladar e de olfato, e às vezes uma alteração ainda do paladar, tá? Que não necessariamente é uma perda, tá? Então, isso pode acontecer. Além disso, tem gente que fica com um pouco mais de diarreia por um pouco mais de tempo. Então, tem de tudo. A Covid, ela é de verdade multifatorial. Eu estou incomodada com a luz aqui, não sei se vai ajudar alguma coisa. Então, assim, se você ainda está tendo isso, procure ajuda, tá? Eu acho que o mais importante é realmente passar por uma avaliação. Tem o exame de sopro que a gente pode fazer para a gente ver se tem alguma inflamação ainda. Às vezes, a gente tem que fazer algum outro exame complementar, que depende do que a gente às vezes ausculta, né? Tem alguns testes que a gente consegue fazer no consultório mesmo. Então, acho muito interessante falar sobre isso, que, na verdade, né? Todo mundo que teve asma uma vez na vida, só pegar um gancho, 20% das crianças, né, ou quem teve asma na infância acaba evoluindo na fase adulta. Muita gente não dá bola, tem gente que volta na terceira ou quarta década de vida, isso é comum. Quem fumou alguma vez na vida é legal passar por uma avaliação de pneumologista, mesmo que faça tempo que você não passou. Igual todo mundo quer fazer a avaliação do cardiologista, né? Ou a gente, Aham. as mulheres na gineco, os homens no uro. É importante fazer uma avaliação também do pulmão, que é uma função que agora acho que as pessoas estão dando mais importância. E tem uma outra aqui de uma outra seguidora, doutora. A Maria dos Reis de Patos de Minas. Maria. Depois de 4 meses, é normal sentir cansaço com pequenos exercícios e dor nas De pernas? novo, tem que passar por uma avaliação, a mesma situação que a gente já comentou, né? Então, às vezes, tem que Aham. ver como é que está essa função do pulmão, tem que ver se ela já tinha alguma coisa antes, tem que ver se ficou com alguma. Pode ter essas alterações de músculo, né? Então, o ideal realmente é passar por uma avaliação, tá bom? Não dá para a gente falar isso assim. A dica é, passe por uma avaliação. Próximo, Flaviane Fernanda, uma outra seguidora nossa aí, ó. Por que eu não posso correr? Me dá uma canseira enorme e o ar parece que não completa o Caímos na pulmão. mesma Aí eu tenho situação. que Tem que ficar ver se não tem que ter bocejando. alguma, se ficou alguma hiperreatividade, né? O que a gente fala de hiperreatividade na verdade, o pulmão ele tem vários caninhos, tá? E esses caninhos é como se fosse uma Sim, árvore, de verdade. Então, os periféricos às vezes vão ficando mais inflamados. Então, se o caninho é muito fininho, já tem uma inflamação, fica mais difícil do ar entrar, né? sim. Então, tem gente que fica com essas inflamações, ou que passou pela Covid, que faz uma inflamação importante, né? E pode ficar com esses resquícios, vamos dizer. Mas o ideal, de novo, todos eles caem no mesmo critério de ter que ser avaliado clinicamente e talvez depois funcionalmente, né? Que é o exame de teste de sopro ou de a gente chama espirometria ou prova de função pulmonar e popularmente chamada de teste de sopro, que depende muito da É. ajuda do paciente para ser feito, a técnica tem que ser adequada,
Os valores têm que ser ajustados para a população brasileira. A gente tem o doutor Pereira, que foi meu professor, inclusive, que fez esse conceito em 2002. Então, tem muitos critérios aí para as curvas têm que ser bem feitas para a gente poder ler o exame adequadamente. Certo. Doutor, quais são as sequelas que uma pessoa que teve Covid-19 pode ter? Então, todas essas que eu já falei, né? Desde problemas pulmonares, a mais temida, vamos dizer assim, é a fibrose pulmonar de fato, mas geralmente acontece em casos mais graves, moderados ou graves, tá? Pode ficar uma hiperreatividade, pode ter tosse residual, pode ter a própria alteração muscular, pode ter alteração ainda de paladar ou de olfato. Então, tem coisas que tem o tempo e tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar também esses pacientes, dependendo do quadro que se apresente. Pode ter diarreia, enfim, é muito vasto. Todos os sintomas que a Covid se apresenta podem persistir ainda, dependendo da pessoa. Pode ter... Tem pacientes que a gente tem que usar, às vezes, anticoagulante ainda por um certo tempo, que pode fazer... A Covid ela pode dar microtromboses também, né? Que foi um grande achado ali na parte de abril, maio. Foi até um trabalho de uma brasileira, a doutora Elnara. Então, tem bastante coisa aí para ser avaliado. Por isso que eu sugiro que todo mundo que acabou passando pela Covid passe por uma avaliação. Certo. E esses sintomas eu andei vendo bastante pessoa falando que eles costumam se arrastar, né, doutora? Não é coisa de com 20 dias, 30 dias a pessoa já sarou. Tem gente que passa bastante tempo com eles, né? Tem pessoas, é muito individual, né? Então, de novo, o quadro se apresenta individualmente e essas sequelas acabam sendo individuais também. Por isso que a ideia é faça uma avaliação individualizada, né? Para a gente ver o que pode te ajudar no teu caso. Certo. Doutor, o assintomático, ele pode transmitir o vírus? O assintomático é o grande problema da Covid, né? Assim, a gente brinca porque 80% das pessoas que têm a Covid são assintomáticas, né? Então, esses bloqueios epidemiológicos que se faz, na verdade, é tentar achar quem é assintomático para ficar em casa também, né? Então, se você teve contato com alguém que teve Covid, é legal que se faça lembrando, vou só falar uma coisa que eu acho importante dos exames, Otá, porque... Vem cá. Fique à vontade. Vem cá, você não parar de latir um pouquinho. Deixa eu pegar a sugar aqui, senão a gente não tem sossego. Pronto. Tadinha, eu fiquei longe o dia inteiro atenção, né? E aí fica sensível, não posso falar no telefone, nada disso. Tadinha. Então, assim, nós temos basicamente 3 exames da Covid, tá? Que isso o pessoal acaba gastando muito dinheiro, fazendo confusão de dias, às vezes para virar demora. Então, na medicina e no amor, nem nunca nem sempre. Não há uma exatidão, né? Então, assim, o exame padrão ouro é o PCR, que é o que colhe em uma narina, né? Nas 2 narinas, desculpa, aí da garganta, que é o primeiro exame, que tinha muita confusão, que a gente não tinha exame para todo mundo. Em Araraquara, nós tivemos uma grande ajuda, que foi a Unesp, e, assim, todo o meu agradecimento a eles, porque realmente foi de grande valia, né? Uma equipe muito boa do professor Paulo. E esse é o padrão ouro, tá? Então, o assintomático pode fazer, tá? Se você teve contato com alguém, ou para a gente diagnosticar quem tem sintoma também. O antígeno, ele só é válido quando o paciente tem sintoma. E tanto o PCR quanto o antígeno são válidos a partir do 3º dia de sintoma, tá? O antígeno tem mais falso negativo. Então, às vezes o paciente ele tem muita clínica, a gente tem padrão laboratorial, às vezes, dependendo do caso, se é mais moderado ou grave, a gente acaba fazendo tomografia, dependendo da saturação, enfim, dos critérios que a gente avalia, das comorbidades. E esse paciente tem um PCR, um antígeno negativo. Eu vou acreditar nisso, assim, ou vou levar isso em consideração? Não. Eu vou provavelmente repetir ou até depois fazer a sorologia, que é o 3º tipo. A sorologia, ela pode ter, tem a total, né, que avalia se tem ou IgM ou IgG. IgM é uma proteína de fase aguda, vamos dizer assim, só que é uma aguda a partir, ela fica boa de se dosar, vamos dizer assim, a partir do 9º dia, tá? E é isso que as pessoas às vezes não entendem.
E aí tem a IgG, que ela começa a ficar positiva no 12º, mas nem sempre ela vira. E algumas pessoas demoram para virar, em especial casos leves. Sim. Quando a gente fala de imunidade, tá? É muito difícil a gente colocar um protocolo para todo mundo. Então, muitas vezes, eu acho que o Covid ela ensina para a gente algumas coisas, né? Atenção à clínica, atenção aos sintomas e paciência, né? Para a gente fechar esse xadrez, entendeu? Beijo, Porque Said, meu geralmente eu amigo querido. Um acredito, cardio sensacional, Said, viu? Um cardiologista eu intervencionista acredito, sensacional. doutor, que eu nunca passei, mas eu acredito que a pessoa, ao descobrir, ela fica em pânico, né? Então, mas De não estar com é tudo que a Covid. gente não precisa, né? Porque assim, o que Sim. acontece? Vou pegar um gancho para falar de imunidade já, então, que eu acho que é importante. Todo mundo Só fica. um minutinho, doutora. Hã? Só um minutinho, eu vou dar um gancho aqui eu agora. Vai. Gente, vamos compartilhar a live, que é muito importante essa live que a gente está fazendo hoje. Vai trazer muita informação para todo mundo aí, tá? Pode falar, doutora. Então, assim, quando a gente fala de Covid, a gente sabe de alguns fatores de risco, né? Diabetes, obesidade. Quem tem obesidade geralmente pode ter apneia do sono, né? Que é uma outra coisa documentada cientificamente, diabetes e obesidade, porque os pacientes são mais inflamados. Então, tudo que inflama o corpo de base é a mesma coisa que você está machucado já. Aí você vai lá, sopra em cima desse machucado, tá? Legal. Sim. A partir de que isso acontece, quanto menos inflamado o teu corpo estiver, melhor. O que a gente pode fazer para o corpo estar menos inflamado? Não estar estressado. Eu sei que é difícil nessa época, acreditem em mim, mas é importante que a gente tente manter. Então, assim, muita gente aprendeu técnicas meditativas. O exercício físico, ele é um super anti-inflamatório natural que a gente tem. Chuchu, vem cá, mano. Uh, então, exercício físico, uma boa alimentação com alimentos que Deus deu, tá? Tentar tirar o máximo de industrializados, isso vai ser legal, não só para a Covid, para o resto da vida, porque quanto menos inflamado o nosso corpo está, melhor. Boa noite de sono, uma boa ingesta de água, lembrando que quem tem insuficiência cardíaca ou insuficiência renal crônica, é legal falar com o médico ou a médica que acompanha. Então, tudo que a gente pode fazer para melhorar a imunidade realmente é interessante para que nós passemos melhor tanto pela Covid quanto pela vida, né? Sim. Que são exercício físico, todo mundo sabe que precisa e realmente faz muita diferença, tá? Verdade. E não adianta falar que não dá para fazer, se estiver uma meia horinha aí fazer no quintal, dá. Fazer lá no Dá, corredor de casa, dá. exato. Dá Não, sim. no começo, agora eu treino sozinha, né? Mas no começo eu fazia aqui no apartamento mesmo, com o Sugar querendo pegar as coisas, mas a gente tem que fazer, porque isso ajuda a gente a dormir melhor, ajuda o nosso corpo a funcionar melhor, né? Então, claro que quem tem restrições tem que ficar mais atento, né? Óbvio. Sim. Mas para a grande maioria das pessoas é só a gente ter que ter disciplina. Às vezes eu falo que não é É vontade, verdade. né? Sempre acordar É cedo, verdade. eu faço cedo porque senão eu me enrolo todo, daí fico estressado o dia inteiro tentando chegar e às vezes não consigo chegar, fico nervosa. Mas nem sempre é vontade, é disciplina. Você saber que aquilo te faz bem. Ah, tô com preguiça de tomar água. Exatamente. Toma que vai te fazer bem, né? Então, tirar refrigerante, Exatamente. tudo isso que às vezes esse mundo da gente industrializada acabou trazendo, é legal a gente dar uma revisada, né? Porque, de fato, Sim. a imunidade é individual e, de fato, cada um pode melhorar a sua. Então, isso que é legal. Doutora, onde você acha, na sua opinião, que as pessoas estão errando? Que está voltando a subir a contaminação, né? Sim, eu acho assim, ó, a vida tem que voltar nesse novo normal, né? Mas tem que voltar com responsabilidade, né? Quando começou a Covid, eu até cheguei a fazer vídeos para ficar em casa, tudo mais, porque o que me preocupava? A gente tem um país que culturalmente se para em vaga de idoso, se para em vaga de deficiente. Então, isso, na verdade, me preocupou muito, porque eu falei, meu Deus, a gente não sabe o que vai chegar, porque a gente começou a ter informações basicamente quando estourou na Itália, né, a história.
e aquele caos na Ligúria. Então, acabou deixando a gente, de fato, muito preocupado. Não que eu não esteja preocupada agora, mas era uma doença que a gente não tinha informações. A gente tem de informações hoje, a gente consegue tratar melhor os pacientes. Então, no começo até eu cheguei a falar isso, mas o que eu acho o grande erro é essa flexibilização. E eu já vi assim, no elevador do prédio que eu moro, o pessoal querer entrar sem máscara, segurando a máscara pela frente. Então, se você segura a máscara pela frente, eu não tô com a minha aqui tão perto, mas é o seguinte, a frente da máscara, ela tem que ser entendida como contaminada. Então, toda vez que você encosta nessa frente da máscara, você tem que passar o álcool gel ou lavar as mãos com água e sabão, né? Porque não adiantou nada aquele desespero das pessoas por álcool gel, por tudo, e aí não executar, tá? O uso das máscaras é realmente imprescindível, e eu acho que isso o pessoal está relaxando bastante. Claro que, por exemplo, você vai na praça, se você não tem ninguém na praça, só você, ou no teu condomínio, só você, em lugares abertos, né? Ok, você ficar sem, mas a gente tem que se proteger, né? E não é deixando o nariz aparecendo, ou não é deixando no pescoço, isso não funciona, mesmo porque você vai manipular essa máscara, tá? Aglomerações, a gente vê de fato que isso não tem jeito, né? Então, você vê, teve o feriado do dia 2 de novembro, agora a gente está tendo esse aumento de casos depois do dia 2 de novembro. Teve também aí um bloqueio aí do Ministério, né, dos dados e tudo mais. Mas a gente percebe que depois de feriados, depois do Dia dos Pais, foi uma loucura, né? Assim, a gente passou aperto mesmo, porque era muita gente internada, casos moderados ou graves, então isso é uma outra coisa. Então, a máscara, as aglomerações de fato, né? E essa higienização que a gente tem que continuar tendo. É um saco? Vou falar português, claro, mas é necessário. A vacina está chegando aí, está estourando, tem muita. Tem aí quatro vacinas aqui no Brasil, né, chegando, estão publicando dados animadores de eficácia, numa fase boa, que é a fase 3, que é quando mais pessoas foram testadas, sim. Mas ainda a gente tem que ter cautela, não chegou, né? Então a cautela de fato e está todo mundo cansado, está todo mundo, né, de uma certa forma estressado, preocupado, isso vale para tudo. As crianças em casa, né? Então tem bastante coisa aí para ser repensada. Só que ainda eu acho que, de novo, o que sempre me preocupou é se para em vaga de deficiente, que será usar uma máscara, entendeu? Então, isso eu acho que culturalmente a gente tem que ter uma melhora. Muita gente aqui, doutor, eu vejo passeando com a máscara, levando a máscara assim, ó, na mão. Triste, muita gente, né? E às vezes está só para entrar no lugar, põe a máscara, sai, tira, guarda no bolso de novo. A forma de acondicionamento da máscara, de novo, a manipulação dessa frente da máscara é importante, né? Porque é ali que pode estar. Então, você tem que lavar a máscara, tem que continuar higienizando as coisas quando chega, deixar o sapato para fora ou higienizar os sapatos. Então, a gente tem bastante coisa. Mas a máscara, de fato, eu acho que se falar assim, qual que é o maior erro, né? Eu acho que é o uso das máscaras, as aglomerações, talvez as festas clandestinas que a gente sabe que tem. A gente fica muito triste, na verdade, pensando em saúde de todos, né? Porque a gente sabe que aí você vai na festa, né? Mas você pode levar doença, sei lá, para tua avó, para o teu pai, para tua mãe. Então, e aí entra um fator emocional da Covid também, né? Tanto para profissionais da saúde teve muito isso, porque se tem essa culpa, né, de levar uma doença para casa. E tem também a culpa do familiar, né? Ou que se contaminou. Então, é uma coisa interessante que acontece. A gente sabe que nem sempre é de propósito. Claro, quem está trabalhando, né? Tem que sustentar a casa. Mas, de fato, essa culpa que a gente percebe dos pacientes, ou de quem se contaminou de bobeira, e fica remoendo, e aí não adianta mais. Eu falo, agora vamos para frente, né? O negócio é sair daqui.
Mas isso Aham. tem muito, por isso que eu até tinha comentado com você da parte psicológica, é uma coisa que a gente vê o tanto que interfere, né? Acho que tanto do paciente quanto da família, né? Sim, a família tem que ter paciência junto, o paciente fica isolado, os internados, né? Ficam isolados mesmo em casa, a pessoa fica isolada. É, não é fácil, fica com medo, claro, né? A gente ouve aí há meses que Covid mata, e principalmente os idosos quando internam, nossa, a gente tem que ter. Eu falo que é um desafio para a gente também, porque a gente tem que passar confiança para esse paciente cheio de medo no olho, né? Porque é tudo que, né, a gente está super encapotado lá, então a gente acaba tendo que passar confiança para esses pacientes nos olhos mesmo. E a família muitas vezes não entende. Às vezes, por exemplo, a gente tem todo o quadro clínico, a gente tem a gente tem os exames laboratoriais, os pacientes quando internam geralmente já estão caindo de saturação, então a gente acaba fazendo tomografia. E a família, às vezes você tem todo o pacote, mas não tem o exame que positivou ainda, né? Sim, E aí certo. a família fica nervosa. Então é bem delicado, né? Tudo isso. Sim. São muitas Doutora, uma emoções. dúvida que eu tenho. Uma Oi? dúvida que eu tenho. Qual que é um valor? Uma dúvida que eu tenho, Taína. Qual Manda. que é o valor de referência da saturação de uma pessoa que ela possa ver e falar assim, olha, eu preciso procurar um médico, tem alguma coisa errada? 95 é o valor normal. Abaixo disso. Mas, por exemplo, a gente tem pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica que tem saturação mais baixa, ou que usam oxigênio domiciliar. Estou falando em específico para Sim, COVID, tá? certo, certo. Travando. Ajudou alguma coisa? Pronto, agora estava travando aqui, doutor. Tá Ah, chegando bem aí, pessoal, no som? se vocês estiverem achando também que eu estou falando muito rápido, ou alguma coisa assim, ou alguma dica, podem mandar também, não tem Tá problema. joia, Eu tô lenta, que eu não tá sei ficar joia. vendo tudo junto. Doutora, como que a Covid, ela em si ataca o corpo humano? Como é que ela começa ali? Dali ela vai para lá e ela vai percorrendo o quê? Explica pra Não, gente. ela entra pelas vias aéreas, né? Sim, Então, por isso que a máscara é tão importante, né? Esse cuidado com região dos olhos também, que pode ser contaminado pelos olhos, né? Mas as vias aéreas é o principal, não tem jeito. sim. Ah, ela pode acometer o pulmão, né? Claro, mas aí agora Taina, Taina sumiu, voltou. Ah, agora voltei. Então, assim, ela pode acometer a parte do coração, a parte dos rins, a parte do trato gastrointestinal. Muita gente tem diarreia, viral mesmo, né? Ela pode fazer essas microtromboses, que foi um grande achado e uma grande ajuda para a gente tratar os pacientes, tá? E tem que ter paciência para resolver isso. Ela pode fazer isso individualmente ou tudo junto. Certo. E também o grau de acometimento e o grau de reserva muscular do paciente. Por isso que eu sempre falo do exercício, de baixar a parte inflamatória, para você não ter um corpo tão inflamado, né? Isso é muito, muito interessante. Eu tenho um colega médico que deve ter uns 40 anos, internou com 50% de acometimento. E nem sempre esse acometimento do parênquima em porcentagem, porque se a pessoa tem microtrombose, é um outro quadro clínico que a gente tem, entende? Ou se tem mais condensação, a forma que se apresenta esse acometimento também são coisas que a gente vai pensando. Isso se associa aos exames laboratoriais. É um grande xadrez, não é uma coisa isolada. Mas vou tentar ilustrar dessa forma. Ele tinha 50% de acometimento, tá? Mas ele é um cara que faz esporte, ele é um cara que super saudável, come bem, é um cara que ele é bem calmo, bem tranquilo. Então, isso ajudou bastante na evolução dele, né? Agora, se você tem alguém Sim. com 50% de acometimento, então, é o mesmo acometimento que ele tinha, mas sem tanta reserva muscular, já de mais idade, já uma pessoa diabética ou obesa, é outra evolução, certamente é.
Isso quer dizer que não vai É sair a outra pessoa, que nós situação, não né, vamos doutora? conseguir ajudar? Não, mas não vai ficar internado 2, 3 dias, entendeu? Agora, vamos esperar um pouquinho, gente. Voltou? Gente, voltou o sinal aí? Para mim, voltou. Sumiu de volta. Eu não sei se as pessoas estão me ouvindo também. É que Oiê! tava dando uma travadinha, doutora. Agora tá tranquilo. Agora eu tô te ouvindo também. É, da internet, sextou pra internet. Sextou, bebê. Internet tá uma benção hoje. Muito bom. Não adianta tentar derrubar a gente, meu amor. Nós vamos continuar a live. Doutor, então, vamos continuar de onde nós paramos, né? E a senhora estava falando das inflamações do corpo, né? Que a Covid, ela tem como que eu vou explicar? Uma maior suscetibilidade a pessoas que têm mais inflamações no corpo, né? Isso. E assim, nossa, eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Esses acometimentos, né, pulmonares, e de todos esses outros órgãos que a gente comentou, rim, coração, fígado também pode pegar, né? Se a gente falar do fígado a priori, a parte muscular, tem gente que tem muita dor, uma dor assim que parece que apanhou mesmo. Sim. Então, é muito variável. Você vê, todo mundo que você talvez conheça que pegou Covid é muito variável, né? Então, mas tem que ter paciência. Eu falo isso para os pacientes. A primeira coisa que eu peço quando interno é paciência, né? É. Confiar para a gente conseguir fazer o trabalho, exatamente porque a cabeça boa ajuda demais. Às vezes a gente tem que usar umas Exato. máscaras que pode dar fobia, né? E essas máscaras ajudam demais também. Então, é uma colaboração de todos os lados, assim. E é uma coisa que eu gosto de falar também, eu te chamei de Tainá e é Taína, né? Eu não sabia disso, desculpa. Fica tranquila. É que a gente não trabalha sozinho, sabe? É uma grande equipe que acontece. Então, tem o pessoal da limpeza, que são os queridos. Às vezes eles já sabem que a gente está cansado, já vai lá dar um cafezinho para a gente na área limpa. E assim, além deles terem ter que limpar todo o quarto, enfim. Tem o pessoal da enfermagem, que são super parceiros. Tem o pessoal desde farmácia, físio, a fisiorrespiratória, né? Ajuda demais, demais mesmo. Então é uma grande equipe que acontece. A gente não trabalha sozinho, né? Assim. Exatamente. E são, na vida das pessoas, vocês são todos uns anjos, né? Desde quem vai lá e te leva de manhã um café, a enfermeira que vai trocar um soro. Vocês são demais, são, assim, Não, pessoas eles ajudam a gente maravilhosas. demais, né? Quem dera. Mas até os nossos, eu queria agradecer até os meus pacientes pela paciência, né? Porque às vezes a gente não chega na hora que quer chegar, às vezes tem que, acontece alguma coisa, tem que tomar banho depois, né? Para poder ir para outro lugar. Uhum. Então, é uma colaboração de todo mundo mesmo, que Sim. trabalha com a gente, e tudo mais. Doutora, qual que é o tempo de incubação do vírus até que uma pessoa apresente algum tipo de sintoma? Toda vez que a gente fala de doença infecto-contagiosa, a gente primeiro tem que entender que são dois fatores importantes: a agressividade do bicho e a imunidade da pessoa, tá? Sempre assim. Além disso, depende muito da carga viral que está exposta, né? Sim. Então, para a pessoa se contaminar, vamos dizer. Mas a gente tem ali um período de 2 dias entre a pessoa ter se contaminado e começar a aparecer os sintomas. Tem gente que os assintomáticos, que são 80%, Sim, que passa ileso. sim. Tem gente que vai começar a ter sintomas. Eu tive uma dor de cabeça. Tem gente que tem uma dor de cabeça alucinante. Tem gente que só vai lembrar da dor de cabeça, sei lá, quando começou a aparecer a tosse ou a falta de ar, lá pro 8º, 9º dia, que aí se associa as coisas, entendeu? Quem tem rinite é muito Entendi. preocupante, eu fico preocupada. Rinite não controlada, porque tudo eles acham que é rinite. E aí, às vezes, a gente tem que Aham. pensar em Covid,
né? Entendi. E assim, qual o tempo médio para a pessoa, se uma pessoa que não vai evoluir um estado grave, né? Uma pessoa normal que contraiu o vírus, que ela precisa ficar afastada para não estar contaminando e ela acabar o tratamento dela. A partir do Mais ou primeiro dia menos de 15 dias. sintoma, isso nós vamos falar dos sintomáticos, tá? Sim, exato. Então, assim, a partir do primeiro dia de sintoma, você conta 10 dias, tá? Antes eram 14, e aí a Anvisa acabou reduzindo para 10. Os moderados ou graves, 20 dias, tá? Tá, isso é uma coisa legal. Tem gente que fica com PCR positivo ainda, né? Que é o exame do nariz. O que acontece? Conforme vai passando o tempo, esse exame do nariz, ele amplia os vírus, né? Então, ele amplia pela cadeia de polimerase e tudo mais, que é o jeito que se faz o teste. E aí, o que acontece? Às vezes esse paciente ele pode ficar com o vírus no corpo, mas não num jeito que ele consiga contaminar outra pessoa, tá? Isso é uma outra dúvida. Desculpa, eu vou lembrando as coisas que vão acontecendo. Mas tá certo, tem que ir falando para deixar o pessoal a par da situação. Então, acho que isso é uma coisa interessante também. Pode falar mais. Doutora, já se fala alguma coisa aqui no interior de São Paulo sobre reinfecção? Se fala em todos os lugares, né? Assim, então, assim, o que acontece? Em tese, todo vírus, ele muta, né? A gente teve aí uma contaminação na Dinamarca, tem gente que fala que são mais de 30 subtipos, eu tive dois pacientes que reinfectaram. Então, assim, no meu N, né? No meu número de pacientes atendidos. Tem gente que não acredita nisso, mas né, a gente vê aí que pode acontecer. Porque de verdade acontece o seguinte. Pensa num vírus de gripe, né? Você pode pegar a gripe mais vezes no ano. E o vírus da gripe, ele muda também, mesmo você fazendo a vacina. A vacina a gente faz para tentar pegar formas mais leves, né? Não é que você vai ficar isento, não é isso. Então, assim, essas reinfecções, eu, Renata, acredito que vai existir em pessoas mais suscetíveis, né? Que tenham mais chances disso acontecer. Por isso que eu bato muito na tecla de imunidade. Fazer seu exercício, pegar o sol, cuidar da cabeça, né? Porque isso é importantíssimo. A gente está estressado, a gente fica mais doente, a gente sabe disso. Comer direitinho, o que Deus deu, né? Tentar tirar coisas industrializadas, água, né? Que não é. E tentar cuidar para que isso aconteça. E além dos outros cuidados, máscara, higienização, tentar não evitar aglomeração e tudo isso que a gente já tinha falado mesmo. Doutora, tem uma pergunta aqui da M. Fernanda. O reinfectado ainda assim transmite o vírus? Se ele reinfectou, ele transmite. Certo. Até porque para a gente fazer. Oi? Pode falar. Não, é porque ele vai ter vai ter clínica, né? É isso que acontece. O pessoal fica só pensando. Não que o exame não seja importante, é super importante, mas a clínica é importante, que é algo que também que as pessoas não pensam tanto, né? Às vezes o pessoal chega no consultório, já me dá o exame para ver. E eu quero saber como é que tá. Eu quero examinar primeiro o paciente para gente, né? E o exame é complementar. Essa é a medicina de Hipócrates, né? Assim, a gente vai associando as coisas. Então, ter clínica é um ponto aí para a gente pensar. Vamos recoletar o exame? Sim. Doutor, o que acontece com o pulmão de uma pessoa infectada com Covid-19? Depende. Depende do grau. Tem gente que não vai. Grave, explique pra Tem gente. gente que não vai ter nada. Tem gente que pode. Os alvéolos, que é onde acontecem as trocas gasosas, eles são como se fossem saquinhos, tá? Esses saquinhos, quando a gente tem pneumonia, o saquinho ele fica cheio ou do vírus, ou da bactéria, ou do fungo, porque é uma coisa interessante da gente falar, porque não é
as pneumonias não são só bacterianas, não sei se as pessoas sabem disso, então eu vou pegando as dúvidas que vão aparecendo. E ele se coloca, então, nesses saquinhos, que é onde acontecem as trocas gasosas. E o corpo ele tem que se defender, então aí ele coloca suas células de defesa junto, tá? A COVID, ela faz como. Tem algumas suposições que ela faz como se fosse um descamamento da via aérea, tentando defender o corpo também. E faz um grande caldo ali de defesa, com inflamação, com esses debris, né? Esses descamamentos da via aérea, e faz como se fosse um velcro, né? Tem gente. Então, isso acontece basicamente o vidro fosco, né? Que o pessoal fala, acaba sendo esse infiltrado nos alvéolos. Tem gente que esses infiltrados são mais condensados. Tem gente que acaba fazendo depois espessamento, porque além dos saquinhos, né? Que o sangue ele passa para pegar o oxigênio, né? Entregar o gás carbônico para a gente. Quando a gente inspira, tem o oxigênio, e quando expira, o gás carbônico. Para chegar nesse saquinho, passa os vasos sanguíneos. Só que tem um negócio que chama interstício, que é um tecido de sustentação. Quando isso começa a ficar mais espessado, né? Isso pode acontecer também, levando uma piora do quadro do paciente. E também pode acontecer fibrose pulmonar, que é o que a gente sempre tenta evitar ou que isso aconteça da menor forma possível. Sim. Doutor, o que seria uma fibrose pulmonar? É como se Vamos explicar para o pessoal. o tecido do pulmão, então, todo esse contexto de alvéolo, do alvéolo, do vaso sanguíneo que passa por ele para pegar o oxigênio, né? Os alvéolos, eles são abraçados pelos vasos sanguíneos. É uma coisa bem bonita, assim, de ver. Quem tiver curiosidade, depois procura, que é bem bonito de ver. A fibrose, você tem uma destruição da arquitetura pulmonar. Então, a funcionalidade se perde, entendeu? Tem um espessamento desse... um pulmão, ele fica duro, entendeu? É como se fosse uma esponjinha. Pensa como se fosse uma esponja. Espera aí que eu tenho um negócio que eu vou fazer em primeira mão depois. Não pode ninguém copiar para fazer. Eu vou te mostrar um negócio. É isso aí. Quem sabe faz ao vivo, né, doutora? Se eu achar, né? Então é o seguinte. Se alguém copiar, você pode dar os direitos autorais para mim, porque um dia ainda eu vou fazer isso. Se eu ver, eu vou marcar seu arroba. Não deixa. Ó, então, o pulmão, ele enche e solta, bem tranquilo. Ele tem uma complacência e uma resistência tranquila para ser feita, tá bom? Uma outra forma de explicar é isso, quando ele vai ficando mais duro, tá? E quando ele faz fibrose, ele fica de uma forma mais dura. Então, para você conseguir apertar isso aqui, você não consegue com tanta facilidade, tá? Então, sim, é uma forma bem lúdica, claro que não é desta forma, mas para as pessoas entenderem a diferença de um pulmão sem problemas, vamos dizer assim, né? Isso é um parênquima sem problema. Um tanto comprometido, tá? E um parênquima mais duro, tá? Sim. Ajudou? Muito. Doutora, você quer fazer alguma consideração, alguma coisa que ficou para trás sem a gente falar? Eu acho que era importante a gente falar sobre a imunidade, né? Para a gente continuar se cuidando e que isso leva a uma melhora de qualidade de vida, né? Não só pensando em Covid, e se a Covid vier, quanto melhor as pessoas estiverem, melhor. Cuidar da cabeça, gente, porque a gente vê que as crianças estão sofrendo muito, isso me preocupa demais. Eles saíram como se fosse... Eu não sei quanto tempo que a gente tem, Otá. Fica tranquila, o que você precisar. Então, assim, eu acho que eles saíram como os culpados, né? Disso é muito pesado isso.
ouvia noticiário o tempo todo, então tem que tomar cuidado. Eu acho que com a cabecinha deles foram ceifados também do convívio, que é importante para eles. Os idosos foram ceifados das suas atividades, da terceira idade, que é tão vital, né? Acabaram tendo que se isolar nas suas casas. Acho que, então, casos de depressão, ansiedade acabaram voltando bastante. Acho que quem estiver passando por isso, procure ajuda, não precisa ficar sofrendo sozinho. Tem tantos serviços de psicologia, psicólogos atendendo, né? Invista na sua saúde. Investir na saúde é mais barato que investir na doença. Isso vale para qualquer doença, né? Invista na sua saúde de fazer exercício, de comer melhor. Eu sei que não é fácil, a gente está com pressa, né? Tem que levar marmita para a gente conseguir fazer uma coisa legal. Nem sempre dá também, mas quanto mais você fizer, melhor. Cuide do seu sono, né? Cuide das suas relações, por mais afastados que estejamos. A internet, imagina na peste negra que não tinha internet, que loucura que devia ser aquilo, né? Continue cuidando, né, das suas máscaras, leva um saquinho, troca a máscara se ficar molhada, cuidado com a parte externa, cuidado com as pessoas, né? Eu acho que o julgamento ainda é muito ruim que aconteça. No começo da pandemia, eu tive pacientes que falaram que as pessoas não precisavam nem ir na rua deles, assim. Era uma coisa de louco, né? Hoje, as pessoas ainda julgam quem se contaminou ou julgam. Então, eu acho que isso não ajuda. A gente tem que cada vez mais buscar se ajudar, né? Ajudar o próximo e para viver melhor, na verdade. Talvez seja uma chance da gente aprender a viver melhor aí, né? Sabendo que todo mundo vai ter que voltar a trabalhar, as coisas têm que funcionar, muita gente precisando de ajuda para sobreviver. Muita gente também descobrindo vários dons, né? Tem gente que fez aula de canto, tem gente que fez aula de música, tem gente que aprendeu a pintar, pintou a casa. Asmáticos, cuidado, não façam isso, por gentileza. Os asmáticos se trataram melhor, né? Porque ficaram com mais medo. Hoje a gente sabe, até foi uma grande discussão no Congresso Europeu, isso, que foi em setembro, que de fato os asmáticos. Antes a gente afastava todos os asmáticos, hoje a gente considera os moderados ou graves. Então, os asmáticos não exacerbaram tanto porque estão tratando melhor, então dá certo tratar, né? Outra coisa, bombinha não mata. Eu sempre gosto de falar isso em qualquer lugar que eu esteja, porque as bombinhas modernas, inclusive, salvam vidas, tá, gente? É claro que tem que ser bem indicados, a técnica tem que ser correta e tudo mais. Tabagismo é um fator de risco, diabetes é um fator de risco. Se você tem essas doenças, se você é obeso, se você ronca e para de respirar à noite, se você tem aquela barriga que amassa o pulmão, atrapalha a mecânica ventilatória, tente procurar ajuda para isso. Ai, Sugar Love, bagunçou na minha vida. Que mais? Não fiquem sem seus tratamentos, tá, gente? A gente atende com maior cuidado para as pessoas não ficarem sem tratamentos. Muita gente ficou sem tratamento. Então, aumentou o caso de infarto, caso de AVC, já em fase mais tardia. Aumentou DPOC, que às vezes exacerba, doença pulmonar obstrutiva crônica, que exacerba e não quer procurar ajuda, aí fica mais difícil da gente tratar. Então, eu acho que a gente tem que pensar em tudo, né? E tentar ter bom senso em tudo. E um pouco mais de empatia, né, doutora? Se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? Sim, o Falta um medo pouco veio com disso. tudo, né? Pânico veio com tudo. E são sintomas que se associam aí a pulmão, a sensação de falta de ar, e a gente tem que ter calma para ver isso, né? E eu acho que até essas doenças, essas alterações psicológicas, eu espero que as pessoas tenham mais empatia umas com as outras, porque todo mundo está passando em maior ou menor grau por um momento, né? A gente da saúde está super estressado, cansados, né? Porque também é uma carga grande, não
Assim, eu falo que o paciente Covid é paciente diferente de qualquer outra coisa, né? Porque a gente fica numa ligação muito grande, uma preocupação muito grande. Sim. A gente perdeu também algumas noites de sono aí com tudo isso, mas é muito gratificante, assim, é muito emocionante sempre, assim, toda alta a gente se emociona. Doutora, tem uma pergunta aqui Pois do não, Tiago. pois não. Doutora Renata, o pulmão pode se recuperar sozinho dependendo da lesão ou não existe isso? Pode, pode. Mas, de novo, volta a falar o começo da live. Sugiro que todo mundo que teve faça uma avaliação, né? Pneumológica. Acho isso super importante. Acho que as pessoas sempre acabam levando. E é uma coisa interessante, viu, tá? A falta de ar, a nossa respiração é o primeiro ato em vida e o último ato em vida. E é a coisa que nós prestamos menos atenção. E de todo o sistema nervoso autônomo, que é o que a gente não tem controle, é o que a gente consegue controlar. Se eu falar agora, eu quero que meu coração pare 2 segundos, eu não consigo. Mas se eu quiser que minha respiração pare 2 segundos, eu consigo. E dependendo da forma como você respira, isso é milenar, né? Os yogis sabem disso. A gente consegue melhorar esse eixo corpo e mente. Porque a gente consegue acessar o sistema nervoso autônomo através da respiração. Então, é super interessante. Eu acho muito interessante trabalhar com isso também. Agora, é um órgão que as pessoas menos dão bola, né? Você tem Exatamente. espinha, você vai procurar alguém. Se você tem. E é interessante isso, porque eu tenho casos assim. 2 anos com falta de ar, mas por que não procurou ajuda? Entendeu? Isso eu tô falando de outras doenças, não só de Covid, mas é só um exemplo como o pulmão, de fato, não é um órgão que as pessoas dão bola, né? E eu vou defendê-lo assim para as pessoas prestarem mais atenção, porque além de ser muito bonito, ele ajuda a gente em muita coisa. E ficar limitado na vida é muito ruim. Então, e o pulmão é um Sim. órgão que limita, gente. Então, se você teve Covid, não fica com esse monte de coisa. É até legal você passar por uma avaliação para tirar essas caraminholas, vamos dizer assim, essas coisas da cabeça, Uhum. né? Isso ajuda É. bastante. Não precisa ficar sofrendo. Doutora, tem uma pergunta aqui da Ana Rita